Vamos hoje para Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 17. Você que está em casa, ou você que está aqui na igreja, que não pegou as quartas-feiras passadas, pode ir lá no meu canal do YouTube, que você vai encontrar todo o estudo. Também na fanpage da Igreja Evangélica Belém Efrata, os estudos estão em sequência, tá bom? Você pode assistir depois com calma, fazer suas anotações e acompanhar. Quarta da Palavra é um culto que nós dedicamos para o estudo da Palavra. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Estamos gratos a Deus por tudo que Ele fez neste final de semana que passou. O retiro dos homens, um culto de domingo à noite. Nós saímos, já era 2 horas da manhã, ali no estabelecimento da irmã Rose, onde estivemos orando. Estivemos ali em vigília, não apenas comendo, mas orando. E a glória de Deus se manifestou de tal forma que fomos até as 2 da manhã e o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. Amém? Os irmãos que estão enfermos, oremos para que o Senhor os cure. Os que não costumam vir à igreja, para que Jesus os liberte. Amém? Amém. Que haja uma grande libertação nesse povo que não vem para a igreja. É só 2 cultos na semana, irmãos. Se a gente não puder cultuar 2 vezes por semana, sendo a semana 7 dias, então a gente está pobre mesmo espiritualmente, né? Pobre, cego e nu. Eita glória! Os bebezinhos amam ouvir minha voz, eu acho que falo muito alto, e eles acham que isso é maravilhoso. Pode dar glória mesmo, aleluia. Amém? A irmã Roseni está fazendo o seminário de cura e libertação, a pastora Tânia, ali em Joinville, começou na segunda, termina só na sexta. Então vamos orar pela nossa irmã, cobrir a vida dela em oração, porque a gente sabe que o seminário de cura e libertação é batalha, é guerra, não é? E quando a gente está ali participando, a gente vive momentos ali de muita cura, e a gente precisa de muita intercessão, muito revestimento espiritual, e eu creio que ela vai voltar aí 0 bala, né? Como diz o pessoal, prontinha para fazer o que o Senhor chamou ela para fazer, em nome de Jesus. Amém? Pastor Jaconias está acamado, 2 dias já com muita gripe, muita tontura, mas o Senhor está cuidando deles ali também. Amém, meus irmãos? Vamos então à palavra. Apocalipse capítulo 7, já deixa sua Bíblia aberta, já pode colocar o verso 1 para a gente no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Se o pastor Ricardo quiser me auxiliar aqui na leitura, eu fico grata. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês sabem, irmãos, que a voz da mulher é irritante para o homem, né? Aí fala assim para mim: nossa, você tem uma voz forte. E eu digo: Deus já me deu para não irritar as ovelhas. Porque a maioria das mulheres fala muito. E o estudo científico mostra que é irritante, os homens ficam irritados de ouvir muito a voz feminina. Então você, mulher, não fale muito ao pé do ouvido do seu marido. Amém? Não grita, não. Ele fica irritadíssimo. Fala assim com uns 2 metros de distância, mais ou menos. Aí ele já começa a aceitar melhor. Tá bom? Então é bom ter um varão de Deus conosco, né, que vai variando um pouquinho a voz da mulher, a voz do homem, e assim vocês suportam em graça essa voz aqui rouca. Amém? O capítulo 7, irmãos, é a primeira passagem do livro do Apocalipse que ela é parentética. Diga assim: parentética. O que significa um texto parentético? Significa que junto dele tem outro texto caminhando paralelamente a ele. E o Apocalipse, ele tem esses textos parentéticos. É como se abrisse um parêntese do que está se falando e começasse a falar outro assunto paralelo e depois se encontra novamente no assunto que estamos tratando. Então, é necessário você ficar muito atento à questão da interpretação e das
das ferramentas que a interpretação nos traz de texto, para você entender, senão você se perde na leitura, no que está sendo ensinado e não consegue se achar mais, né? Então, o capítulo 7 é a primeira passagem do livro do Apocalipse que ela é parentética. Logo nós vamos ter aqui um texto em parêntese entre o 6º e o 7º selo. Na quarta-feira passada nós encerramos o 6º selo. Quando nós terminamos aqui o 6º selo, agora nós vamos ter um parêntese, tá? Ou seja, um texto parentético entre o 6º selo que foi aberto e o 7º selo que será aberto. Então você, tendo isso já na sua mente, você já consegue começar a entender melhor. Amém? Então vamos lá. O 6º selo ocorreu no final do capítulo 6, versículo 12 ao 17. O 7º selo, ele vai acontecer no primeiro versículo do capítulo 8. Lá no primeiro versículo do capítulo 8. Ou seja, todo o capítulo 7 é a abertura de um parêntese para falar sobre alguma coisa que é necessária falar entre o final do 6 para o começo do 7. Isso é texto parentético. Vocês vão ouvir quando você for assistir Napoleão Falcão e outros mestres da escatologia falando sobre Apocalipse. Comumente vocês vão ouvir eles falando sobre textos parentéticos. Então você não vai ficar boiando. Já sei, abriu-se um parêntese, vai se colocar um outro assunto no meio deste, depois volta para o assunto original. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu até aí? Amém. Então vamos lá. Na cena parentética do capítulo 7, vemos dois grupos de redimidos. Então vejam bem, nós vínhamos falando sobre a abertura de selos, os 4 cavalos que saem para trazer juízo à terra. Abre-se um parêntese agora no capítulo 7 para falar do quê? De 2 grupos de redimidos. Então digo assim, o capítulo 7 do livro do Apocalipse trata de 2 grupos de redimidos. Um grupo de judeus e um grupo dos gentios. O primeiro grupo acha-se na terra. E o segundo grupo? No céu. Se você entendeu isso, você já entendeu o capítulo 7. Se você não pegar isso, não adianta nem ler o capítulo 7. Você percebe como o Apocalipse ele está ficando fácil de entender quando a gente caminha devagar, prestando atenção e sabendo o que estamos lendo? Sim. É diferente. Fica gostoso, tá? Então, versículo 1, leia para nós, pastor Ricardo. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Maravilha. Terminou a abertura do 6º selo. O que é que João vê já no capítulo 7, versículo 1, que é um texto parentético? Ele vê os 4 cantos da terra. Diga assim, João vê os 4 cantos da terra. O que são esses 4 cantos da terra? São os 4 pontos cardeais. Quem lembra aí da escola? Quem desenhou os 4 pontos cardeais? Vocês lembram o nome deles? Como é que a gente chamava? Norte, sul, leste, oeste? Isso é o que? A rosa dos ventos. Eita maravilha! O pessoal aqui já está mais velhinho, mas lembra ainda. Glória! Indicando as 4 direções: norte, sul, leste, oeste. Essa é uma maneira antiga de indicar as direções, pois Isaías 11
11:12 está escrito: e levantará um pendão entre as nações, e agitará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Amém? Amém. Estão pegando aí? Isso não tem nada a ver com a noção popular, que parte dessa expressão para dizer que a terra é quadrada. Não tem nada a ver. Tá? Estamos falando dos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Sempre foi medido assim, mesmo no Antigo Testamento. Ok? Então esses 4 cavalos estão apontando, dando direção do norte, do sul, do leste, do oeste. Ou seja, não vai ficar um canto da terra que não vá viver e experimentar o juízo de Deus. Vamos lá. Ainda no verso 1, nós vemos anjos controlando os ventos. Olha que interessante. E aqui eu quero trazer para você um adendo. Anjos é que controlam a natureza. A natureza não se manda. Ela recebe ordem e ela responde à ordem recebida. Quando ocorre um tsunami, quando ocorre uma catástrofe de ventos, quando ocorrem enchentes, chuvas, o tempo que seca, tudo isso está debaixo de ordem de anjos. Quando você vai ler o Novo Testamento, você vai perceber Jesus dando ordem a quem? Ao mar e aos ventos, para que eles se aquietassem. Pastor Ricardo, quando Jesus está indo para Gadara, o que é que acontece no meio da travessia deles para chegar em Gadara? Uma grande tempestade. Por quê? Porque não queriam os demônios que Jesus chegasse em Gadara. E Jesus queria passar em Gadara para libertar aquele homem endemoniado. Os demônios, sabendo que Jesus está chegando, se incomodam. E quando Jesus chega, eles perguntam para Jesus: o que é que te fizemos para você vir ter conosco? Irmãos, estou até arrepiado. Eles já sabiam que Jesus estava indo para expulsá-los. Então, no meio do caminho, eles dizem: vamos virar a embarcação. Vamos fazer ele naufragar. E Jesus fala com os demônios ou fala com o vento? Jesus não falou com os demônios. Jesus falou com o vento. Você está entendendo, irmãos? Oh, glória! Há momentos que você vai falar com demônios. Há momentos que você vai dizer: Pai, envia o teu anjo, fala com a natureza, fala com o vento, fala com a chuva, fala com o sol. Eita glória! Estão pegando aí, irmãos? Amém. Então a natureza, ela responde ao mundo espiritual antes de qualquer coisa. Você já viu uma manifestação espiritual na natureza? Já teve experiência com isso? Já tivemos muitas experiências com isso. É muito terrível de ver, assombroso, porque uma das experiências que tivemos em Jaraguá do Sul foi no monte, e foi na libertação da vida do Charles. Ele subiu ao monte, nós subimos, tinha uns 10 irmãos aquela noite, um monte mesmo, né? Um monte, subimos. Ali tinha um lugar preparado, consagrado, e era fechado, ficava só a rodinha ali onde a gente se ajoelhava para orar. Um tempo maravilhoso, bom, uma noite estrelada. Minha mãe ficou em casa, meu pai e eu, mas o Abimael, minha irmã e a Valda também ficaram em casa, e fomos uma turma de irmãos. Subimos, tudo tranquilo, maravilhoso. Quando nós começamos a orar, alguns minutos depois, começou uma ventania terrível. E ventava, parece que iam quebrar aquelas árvores em cima de nós. E nós continuamos orando. De repente, naquele vento, começou uma tempestade a cair sobre nós. Mas uma tempestade de raio e trovão e chuva. E o Charles, como tinha procedido de uma seita chamada Hare Krishna, ele estava
muda. E olhando os irmãos orarem normalmente. Não houve nele nenhuma manifestação, né? E aí meu pai disse, meu Deus, mas que tempestade é essa saindo de casa com o céu limpo? Não tinha nenhuma previsão de chuva. Chamou 2 obreiros e disse, vamos ali no trilhozinho que a gente faz para chegar aqui, observe como que está. Porque a gente estava ali fechado dentro daquela mata, não tinha noção do que se passava fora. Irmãos, não caía uma gota de água. Não tinha vento, o céu continuava estrelado. Normal. Minha mãe que ficou em casa disse, mas que chuva? Não tem chuva nenhuma. Ali meu pai entendeu, os obreiros voltaram e disseram, pastor, não tem chuva nenhuma. É só aqui onde nós estamos. Mas só aqui, irmãos, só ali mesmo. Aí meu pai disse, eu já sei o que é. Aí colocou a mão na cabeça do Charles, começou a orar, repreender, quebrar as maldições, as alianças. E ali foi um mover de Deus muito grande. Os irmãos todos começaram a orar em espírito. E daqui a pouco todos se alegrando. E aquele mover do Espírito Santo. Pronto, abriu o tempo. As árvores pararam. Não tinha chuva. Não tinha nada. Foi uma manifestação espiritual na natureza. Os irmãos entendem isso? Depois nós vamos entender por que é que as árvores se manifestaram. Porque a seita de Cristo tem por costume tudo que vai comer antes oferecer à natureza. Uma parte do alimento é oferecido primeiro à natureza. Então ali estava sendo quebrado. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? É muito forte. Isso é coisa tremenda. A gente já viu muita experiência tremenda com os nossos próprios olhos. Quando terminamos toda a oração, aquele mover, tudo seco, tudo limpo, tudo voltou ao seu normal. O caminho de volta para casa não tinha uma gota d'água, nada. Estão entendendo? Nada. Foi uma manifestação para aquele momento. Então é importante que você saiba que os anjos ou seres espirituais ordenados por Deus, eles têm autoridade de controlar a natureza. Eles têm a autoridade de controlar a natureza. A Bíblia diz que quem pôs limite nos mares foi Deus. Na hora que Deus ordenar e falar, anjo que cuida das águas, vai lá e faça as águas subirem, as águas sobem. O mar toma tudo. Amém? Então entendam isso. Anjos controlando os ventos. Ele viu 4 anjos. O que esses anjos faziam? Retinham os 4 ventos da terra. Olha quem estava retendo o vento. Eram os anjos. Isso já acontece, viu? Temos aqui um vislumbre de que os anjos são, entre outras coisas, os engenheiros controladores das forças vivas do universo. Eita, é muito forte isso. E Elias sabia disso, porque quando ele desafia Acabe, o que é que ele desafia? No que é que Acabe acreditava? No que é que Baal era adorado? Os deuses pagãos eram adorados através da natureza. Sol, a lua, as estrelas, controle de chuva, de seca. Aí Elias disse, quer saber de uma coisa? Vou mostrar para vocês qual é o Deus que manda aqui na natureza. Não vai chover por 3 anos e meio. Está dada a palavra e ponto, acabou. Não vai cair nem orvalho sobre a face da terra. Eu vou mostrar com quem está a autoridade sobre a natureza. Está pegando aí, irmão? Que coisa extraordinária. Você acha que você serve um Deus que é qualquer deusinho? Você devia pular, sapatear da glória, como diz meu pai, porque você não serve qualquer Deus, irmãos. Oh, aleluia. Por isso que os discípulos se admiraram e disseram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eita maravilha. Ou você nunca teve experiência de precisar fazer um trabalho, alguma coisa, e tá aquela chuva, e tá aquela nuvem nele, e você orar e ver Deus abrir. E Deus abrir o céu, teu favor. É porque a gente não acredita, irmão. Nós somos... Eu não canso de falar. Os evangélicos é o povo mais incrédulo que tem na face da terra, o evangelho. De forma geral, não crê em nada. Você vai no centro espírita, o cara dá uma reviravolta ali, fala grosso, diz que é o teu parente, a pessoa sai de lá chorando e diz que falou com o parente. Acredita piamente que falou com o parente. E a gente tem um Deus que é vivo, todo poderoso, que
que age em todas as esferas do mundo espiritual e do mundo natural, e a gente não crê, e por não crer, nós não utilizamos as ferramentas que Ele nos dá. Não utilizamos. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Não utilizamos. E a gente duvida. Uma vez eu estava duvidando de um profeta africano, esqueci até o nome dele, teve esses dias aqui no Brasil, que ele chegava nas cidades que estavam ali sem chover, cidades com seca de muitos meses, e ele orava e chovia. Eu falei, será? Aí o Espírito Santo falou comigo na hora, mas você nunca leu o Apocalipse? Não, minha filha, quem controla? Quem que está aí no comando da natureza? Não são os meus anjos? Por que o meu servo não pode orar e eu fazer chover? É porque a gente não crê, nós somos incrédulos. A gente está tão acostumado com o que vê, com o que é palpável, com o que a gente pode pegar na mão, que a gente não crê mais no invisível. Amém? É muito triste que o Senhor nos desperte com esse estudo do Apocalipse a passar a crer um pouquinho mais no sobrenatural de Deus. A respeito à manifestação ali que a pastora falou, quem nunca experimentou, né? As mulheres que estão aqui, que participaram da conferência das mulheres, experimentaram isso. Estava logo pela manhã, ensolarado, logo fechou, começou a chover, e a previsão não era de chuva. E logo em seguida, abriu um sol, foi a tarde toda, aqueceu, esquentou, na verdade, esquentou bastante. Então foi uma manifestação. E foi tão incrível, porque com aquela tempestade que se formou, parece que vai ter um peso espiritual, né, no ambiente. E daqui a pouco aquilo foi abrindo, abriu, e foi algo lindo, sobrenatural. Então, irmãos, você pode ter certeza absoluta que a natureza, ela responde ao mundo espiritual. Nunca duvide disso. E olha, os demônios sabem que Jesus está vindo, que Jesus está chegando. E eles começam a se mexer, a se movimentar, porque ao contrário de nós, eles dão uma resposta à vinda de Jesus. Nós é que não damos. Amém? Então isso aí é muito forte e ao mesmo tempo é muito triste, tá? Olha só, então esses anjos estão ali retendo os quatro ventos da terra. Esses anjos, no capítulo 14, versículo 18, a gente vai ver, pastor Ricardo, vamos ler, que eles têm poder sobre o fogo. Olha só, nós vemos eles no capítulo 7 controlando o vento, e no capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 18, nós vamos ver eles controlando fogo. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Meu Deus do céu! Está vendo só o poder desse ser espiritual? Controle sobre o fogo, dá ordem para aquele que tem a foice da morte na mão para vindimar a terra, que é o que a gente viu no capítulo 6. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Vamos mais um pouquinho aqui, capítulo 16, versículo 5. Temos ainda outro, esse outro ser espiritual, anjo, com poder sobre as águas. Olha só. E vi outro anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és... Só um pouquinho, pastor, repete para a gente. Vi o anjo das águas. Ó, o anjo das águas. Significa que para cada área da natureza tem um anjo que comanda. O anjo do fogo, o anjo das águas, o anjo dos ventos. Os seres espirituais trabalham. Vocês já observaram que quando começa a cair avião, cai tudo junto de uma vez? É 1, 2, 3 meses só caindo no avião. Potestades. Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre as potestades. Você já observou que quando começa acidente de carro em um determinado lugar, 2, 3, 4, 5 por dia naquele mesmo lugar? Ali está os espíritos da morte matando pessoas ali, foram ordenados para estar ali. É por isso, meu amado irmão, que você não deve sair de casa ou fazer qualquer coisa sem orar, pedindo que o anjo do Senhor acampe ao seu redor. Aleluia. Não saia de casa sem orar e dizer: Deus, Pai maravilhoso, eu estou indo trabalhar, mas coloque os teus anjos para me guardar. Coloca sobre mim uma revestimenta espiritual, uma cobertura espiritual.
Onde eu passar, se eu vou de carro, se eu vou de bicicleta, se eu vou de moto, se eu vou a pé, se eu vou no navio, se eu vou no trem, se eu vou no avião, entra comigo. Entra comigo. Aleluia. Oh, glória. Pode continuar, pastor. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és o que eras e que há de ser, porque julgaste estas coisas. Maravilha. Então, no versículo 1 do capítulo 7, nesse texto parentético, que foi uma abertura de parênteses para a gente ver outras coisas que estão acontecendo, João nos ensina que temos aí 4 cavalos, eles estão olhando para os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Aqui temos seres espirituais anjos com poder sobre vento e sobre fogo, sobre água, sobre a natureza. Vamos para o versículo 2. Versículo 2 começa a falar sobre o selo de Deus e os selados. Vamos ler o versículo 2, pastor. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Maravilha. Vamos ler até o verso 8, depois a gente vai repartir esse grupo. Versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado as suas testas, nas suas testas, os servos do nosso Deus. Olha aí. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Aser 12.000 selados, da tribo de Naphtali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Issacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados, e da tribo de Benjamim 12.000 selados. Aleluia. Só de falar nos 144.000 e citar o nome das tribos, você já sabe que está falando do grupo de judeus. Amém? Então aqui no versículo 2 ao 8, nós temos o primeiro grupo de redimidos neste capítulo parentético, que é o grupo dos judeus redimidos. Então guardem isso. Acabou-se de abrir o sexto selo, finalizou o sexto selo. João começa a ver essas coisas antes mesmo que se abrisse o sétimo selo. E o que é que ele está vendo? 2 grupos. O primeiro grupo é este que o pastor acabou de ler, o grupo dos judeus, o selo do Deus vivo, grupo dos 144.000 redimidos. No versículo 2, você vai encontrar assim: até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Percebe aqui que assinalar, colocar uma marca, não é ideia do anticristo. Deus fará isso com os seus servos. O anticristo, ele só vem copiando. O diabo, ele só vem enganando. Ele é cópia barata, ele não tem ideias originais. Então o versículo está dizendo que Deus vai assinalar na testa os seus servos. Verso 3. Este selo que Deus vai colocar neles é um selo de proteção. Capítulo 9, versículo 4 de Apocalipse, pastor, a gente encontra esse selo também. Dá uma lida para nós. Este é um selo de proteção, para ninguém tocar neles. Eles vão estar na terra. Eles vão estar na terra, para ninguém tocar neles. Isso te lembra o quê? O sinal que Deus colocou em Caim. Isso aí. O sinal que Deus colocou em Caim. Caim foi o primeiro assinalado da face da terra. O primeiro a carregar uma marca. O primeiro a carregar um sinal. Porque
vingasse ele, que ninguém tirasse a vida dele. Mas ele tirou a vida do irmão e Deus não quer que ninguém tire a vida dele. Deus ainda está protegendo ele. Sim, Deus está guardando ele para o juízo que ele deveria receber, tendo que viver com a consciência de que o sangue do irmão dele clamava. Você está entendendo, irmãos? O que para você é vingança, para Deus é: eu queria que Deus me vingasse, parece que Deus não fez nada. Calma, o teu jeito de vingar não é o jeito de Deus. Deus sinalizou ele: ninguém pode te matar, só eu te dou vida e te tiro a vida. Aí Deus sela este primeiro grupo, que é o grupo de judeus que estão na terra, os 144 mil, para que ninguém os tocasse, tá bom? Então é uma proteção. Vejamos lá Apocalipse 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Olha aí. Então, assim como o anticristo vai selar, vai marcar com a sua marca, Deus também tem a marca dele. Deus tem a marca dele. E aqueles que estiverem marcados e selados, o anticristo não pode tocar. Não pode tocar. Aí você diz: beleza, maravilha, então não tem problema se eu ficar. Não. Esse selo é para os 144 mil. É para um grupo fechado de judeus, que representam as 12 tribos de Israel, não é para os gentios que ficarem. Está entendendo? Porque o lugar da igreja não é na terra aparecendo na mão do anticristo. O lugar da igreja já está com Cristo nos ares, que nós vimos que ela vai ser arrebatada lá no capítulo 4, verso 1 de Apocalipse. A igreja já foi retirada. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora eu quero pedir para você parar de ficar na internet buscando estudos escatológicos antes de você ler e comer o livro do Apocalipse pelo menos umas 10 vezes. Porque na internet você vai encontrar milhares e milhares e milhares de estudos advindos de diversas teologias humanistas que não concordam e que não param no que está escrito, mas viajam na maionese para vender curso, para ganhar seguidor, para trazer uma revelação nova, para falar de uma chave que você não pegou, de uma visão que você não... Para, irmão. Usa a sua Bíblia. Usa a palavra, usa as escrituras, usa o livro, anota no livro. Não gosta de riscar a sua Bíblia? Pega um caderno e faz suas anotações. E vai lendo devagar, versículo por versículo. Porque às vezes a gente está ensinando aqui numa teologia saudável, tradicional, onde várias e várias e várias convenções do mundo concordam. Aí a pessoa fica funcionando na internet. Deixa eu ver aqui se o que a pastora falou é verdade. Deixa eu ver o que o fulano pensa. Aí ouve uma coisa, aí ouve outra, aí ouve outra. Irmão, você fica tão embananado, você fica tão pirado, você fica tão perdidinho, que quando alguém te interrogar na rua, você não sabe falar nada. Uma coisa que a gente aprende quando começa a aprender instrumentos, com qualquer professor que seja profissional, é: pelo amor de Deus, fica só com o conteúdo que eu estou te passando. Depois que você aprender bem, estiver dominando o instrumento, aí sim, aí até eu vou te dar dica de vários nomes de professores para você ir pegando e aprendendo alguma coisa a mais. Porque não dá, irmão. Se eu quero te ensinar algo e você começa, come aqui um pouco comigo, come um pouco o outro, come um pouco o outro, que tem visões teológicas diferentes, você fica pirado. Entendeu? Uma coisa que me chamou muita atenção do irmão Jean, quando ele chegou aqui na Belém, é que ele disse para mim: pastor, eu parei de ouvir tudo que eu ouvia. Eu agora fico só com as palavras da Belém. Eu disse: bacana, muito bom. Por quê? Porque está chegando agora, está conhecendo a igreja agora, precisa se alimentar do que o altar tem para ele. Depois, não tem problema. Opa, peguei a visão, estou entendendo, estou lendo, estou aprendendo. Agora eu já tenho ferramenta para poder escutar coisas que talvez estejam em discordância com aquilo que eu estudei. Mas eu já tenho equilíbrio, já tenho sabedoria, já tenho o discernimento de fazer a minha filtragem.
Amém, irmãos? Então, sem discernimento, não começa a ouvir um monte de coisa na internet, você fica piradão. Tá? Fica piradão. Tem pessoas que eu gosto de ouvir aqui pertinho da gente. Alderi Rocha, gosto de ouvir Eduardo Reis, gosto de ouvir o Apóstolo Medina, aqui, da nossa terrinha aqui. Sabe? E tem vários assuntos que se você ouve os três falando da mesma coisa, você fica louco. Cara, quem está com razão? Qual dos três está certo? Porque todos divergem. E aí você tem que ficar com o quê? Com o que os teus olhos estão lendo. O que está escrito, está escrito. Ninguém pode mudar o que está escrito. E a palavra do Senhor, através do apóstolo João, diz que há daquele que acrescentar um tio às revelações deste livro. Então eu procuro ser fiel ao que nós estamos lendo. Percebam que é bem didático, é bem cru e simples. Por quê? Porque eu poderia trazer aqui para você uma viagem, ou fantasiar e falar umas coisas assim esquisitas, para você dizer, oh, que chave, que chave, que chave, que chave. Isso aqui não é uma chave, isso aqui é um livro, que você tem que ler e usar as ferramentas de interpretação de texto para interpretar. E ficar com aquilo que está escrito. Claro que com a ajuda de dicionários, com a ajuda de enciclopédias boas, não é? Com a ajuda dos que vieram antes de nós, que já estudaram muito para nós ter o conteúdo que a gente tem hoje, mas sem fazer uma salada de frutas. Amém? Amém. Porque senão você perde de aprender, de absorver e ainda fica confuso. Porque são muitas informações. Para você ver, sobre a grande tribulação, nós temos três principais. Nós temos várias, mas três são principais. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O outro diz, não, a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E tem outro que diz assim, não, ela vai passar por toda a grande tribulação e só depois ela é arrebatada. Agora eu pergunto para você, a igreja suportaria, é merecedora como filha, como noiva amada, passar pelo que nós lemos até agora da abertura dos céus? Não. Porque se você como filho espera isso do seu pai, eu não espero. Porque se eu tivesse um pai que me colocasse no meio da grande tribulação, para eu ser sentenciada pelos 4 cavaleiros que virão sobre a terra, eu diria que ele é louco e eu correria dele. A quilômetros de distância. Você acha que alguém que está preparando a noiva para o casamento vai expor a sua noiva a uma violência dessa? Olha, eu vou casar com você, viu, noiva? Mas primeiro você vai ser judiada, primeiro você tem que morrer, ser perseguida mesmo para valer, até não aguentar mais. É, pastor, mas tem muitos cristãos que estão morrendo por amor a Jesus. Claro, irmãos. Casos esporádicos, eu estou falando da igreja, toda a igreja, de todo mundo, de todo o planeta Terra, que será preparada para o arrebatamento. Eu não estou falando de eu aqui participar de um momento de sofrimento isolado. Isso acontece desde sempre. Tribulações acontecem em períodos e períodos da história da igreja. Agora, por exemplo, a igreja brasileira entrou no período de perseguição, de uma tribulação. Qual é? A linguística. Precisamos pensar 1000 vezes, quando formos pregar, a forma de nos expressarmos, senão podemos ser processados e até presos. Isso é uma tribulação. E outras piores que estão aí por debaixo dos panos. Isso é uma tribulação, mas não é a grande tribulação do Apocalipse. Paulo fala sobre eras de tribulação da igreja, e Paulo e os apóstolos enfrentaram eras de tribulação da igreja depois do ano 70, principalmente, mas não era a grande tribulação. Então, quando você vê A falando uma coisa, B falando outra e o C falando outra, você fica com o quê? Com o que está mais próximo do que está escrito e da coerência.
Glória a Deus. Racional, mental, psique, inteligência. Amém, irmãos? Amém. Não precisa nem ser muito do manto para entender que o noivo, ele quer preservar a noiva, ele quer encontrar a noiva bem adornada, bonita, elegante, não é? E não expor ao sofrimento desse. Imagina a igreja passando por esses selos, o sofrimento. Efésios, Paulo diz que ele vai apresentar a noiva sem marcas, sem rugas. E o sofrimento causa o quê? Marcas, rugas. Vocês estão pegando aí, irmãos? Amém. Mas é muita coisa que dá para você falar, irmãos, dentro da Bíblia, para combater e refutar essa teologia barata de que a igreja passa por toda a grande tribulação. A outra teologia que fala que ela vai até a metade do período, até fico quieta e não discuto. Tem alguma lógica, dá para começar a conversar. Mas, com tudo que a gente lê e percebe o sumiço da igreja na visão de João, a partir do capítulo 4, e por tudo que Paulo fala sobre arrebatamento, dá-se a entender que a igreja não experimenta o governo do anticristo. Glória a Deus. Dá-se a entender. Mas até aí ainda dá para a gente aceitar. Tá? Até aí ainda dá para a gente ficar quieto e não brigar com ninguém. Depois daí já não dá mais. Aí já é muita loucura, é muito delírio teológico. E eu vou dizer para você, irmão, a pior coisa que existe na face da terra é um teólogo sem a unção do Espírito Santo de Deus. Ou raça miserável, incrédula e que faz confusão no meio evangélico. São teólogos que não dobram o joelho para orar antes de falar abobrinha na internet. Amém, irmãos? A pastora Karina quer falar? Pastora, eu creio, né, que se a igreja tivesse que passar por toda a grande tribulação, não faria sentido Jesus morrer na cruz. Mas não é, minha querida? Mas não começa aí? Já começa por aí, né? Porque se Jesus ele morre justamente para nos limpar, nos perdoar, nos fazer filhos, por que nós temos que ser julgados junto com os ímpios? Olha que coisa terrível. Participar da sentença junto com os ímpios. Só que nós vamos ver tanta coisa terrível daqui para frente, que aí cada um vai tirar a sua conclusão. Se você acha que a igreja vai passar, então fica aí, querido. Vai me desculpando, eu vou dar meu jeito de vazar. Fique por aí, mas eu não quero, amém? Ah, não, o que é isso? Não é? Que sentido teria o caminho da santidade, irmãos? Da nossa reserva de virgindade espiritual, não é? Se fôssemos para ser molestados espiritualmente, fisicamente pelo anticristo. Não, de maneira alguma. Mas isso você precisa ir lendo e entendendo. Eu não posso colocar na sua cabeça. Amém? Amém. Nós lemos ler alguma coisa, pastor? Não, né? Então vamos para frente. Nós lemos o verso 2, né? Que tratamos dos servos de Deus, o selo para proteção. Foi dado ordem para que não tocasse neles. Amém? O selo, ainda falando sobre o selo desse primeiro grupo, que é o grupo de judeus, deve ser a inscrição. Olha que lindo isso aqui. Eu fico maravilhado. O selo deve ser a inscrição dos nomes de Cristo. Meu Deus, que tremendo. E teve gente que me chamou até de demônio, porque eu fiz a tatuagem do nome de Cristo aqui no meu braço. Chamou até de demônio. Como é que vai ser escrito o nome de Cristo, irmãos, neles, se não for tatuando? Como é que vai ser escrito? Vai ter que tatuar eles. Vai ter que escrever mesmo com tinta, pegar e ó. Vai ser escrito. Inscrição, olha só. Dos nomes de Cristo e do Pai nas frontes desses redimidos. Será o selo, uma inscrição na fronte desses redimidos. Estará lá o nome de Cristo e o nome do Pai. Eita glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Certamente saberemos então o nome de Deus. Vocês sabem que o nome de Deus se perdeu no idioma hebraico. Não se pronuncia, perdeu-se a pronúncia.
Então usa-se o tetagrama. Yud, Rei, Vav, Rei. Esse tetagrama, ele é impronunciável na sua tradução. Não se traduz, não tem som, não tem como falar qual é o nome de Deus. Perdeu-se a pronúncia. Eu creio que Deus guardou, assim como Ele guardou a Arca da Aliança. Ali teremos o nome de Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Uns dizem Yeshua, outros Yahum, e cai uma confusão aí também em cima desse nome de Jesus o Cristo, Yeshua HaMashiach. Estará lá o nome dele e o nome do Pai. Eita glória! O anticristo vai olhar para aquela multidão, para aquele grupo de pessoas, vai querer matar, vai querer tocar, vai querer judiar deles, e vai estar lá na fronte deles o nome de Cristo do Pai. Eles não podem tocar, não pode mexer. Eita glória! Deus reservando os seus, aleluia! Glória a você. Nós já vamos ver o segundo grupo. Não fica triste não que você não é judeu, tá? E nem faz parte dos 144 mil. Percebam que esses são um grupo fechado. Não é para todos os judeus. É para os 144 mil que os testemunhos de Jeová tanto pregam, achando que eles fazem parte dos 144 mil. Tem nada a ver com a gente isso aqui. Tá bom, irmãos? Só para você ficar aí. Olha aí o verso, Apocalipse 14, versículo 1, pastor Ricardo. Só para a gente confirmar isso aqui. E olhei, e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Meu Deus. Aleluia. O nome dele e o nome do seu pai. Estava escrito na testa deles. E eles agora estão com Jesus. João está vendo esses acontecimentos antes dele ver a abertura do 7º selo. Abriu-se um parêntese da visão e ele começa a ver esses acontecimentos aqui. Veja que os 144 mil, eles estarão com o cordeiro sobre o monte Sião. Guardados, reservados, os representantes das 12 tribos de Israel. Isso mostra a aliança que Deus nunca quebrou com Abraão, com Isaac e Jacó. Aleluia. Por isso, em toda a Bíblia, eu choro e nos prossigo a presença do Senhor. A palavra diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus das descendências, o Deus da promessa, o Deus da aliança que é inquebrável. Deus não quebra a sua aliança conosco. Pode passar séculos, séculos e séculos, gerações vêm, gerações vão, mas a aliança de Deus ela é inquebrável e a promessa dele permanece para sempre. Oh glória, aleluia, aleluia. Esses 144 mil guardados, selados, protegidos, para quê? Para que Israel saiba que a aliança de Deus nunca foi quebrada com eles. Eles é que quebraram a aliança para com ele. Mas Deus proveu de guardar os representantes das tribos. Deus proveu de guardar esses 144 mil para ser como modelo e exemplo do que Deus queria fazer com eles, e eles nunca permitiram. Eita glória, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor, louvado seja Deus. Versículo 4 do capítulo 7. 144 mil assinalados. Um grupo de judeus. Testemunho de Jeová quer falar que nós, os que adorarmos a Jeová, pouquinha gente daí a se salvar, não? Os demais vão para onde? Que eles nunca sabem explicar. Já pensou? Deus tão poderoso, tão extraordinário, a terra tão grande, com tantos bilhões de habitantes, e Deus só reservar 144 mil para salvação? É brincadeira, não? Está atraindo um pouco demais
Meu Deus, irmãos, a Bíblia diz que serão milhares de milhares, tantos como a areia do mar. Eita glória, aleluia. Só que é um tratar particular com o povo de Israel. Tem nada a ver com os gentios. Os gentios já vou te mostrar onde estão daqui a pouco. Olha lá. Esse aqui trata-se de um grupo de judeus salvos e preservados na terra durante a grande tribulação, para testemunharem de Cristo no lugar da igreja. Então, as primeiras testemunhas que nós vemos na terra durante a grande tribulação são os 144 mil. Eles vão ocupar o lugar da igreja e vão testemunhar de Cristo na terra. É um grupo de judeus exclusivos para fazer isso. Ou seja, se eles são representantes das 12 tribos de Israel, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Deus está agora trazendo Israel de volta para os líderes de tribos que tinha por responsabilidade guiá-los a Deus. Deus está restaurando e restituindo a autoridade perdida das 12 tribos. Isso é muito forte, isso é muito lindo. Está pegando aí? Dá um glória, você pensa que você pode, misericórdia. Oh Jesus, aleluia. Cansaço, irmão, só vai embora se você interagir. Se não interagir, pode ir embora mesmo, você não aguenta não. O grupo de judeus está na terra, a qual é mencionada no versículo 1 e 3. Está no céu, na terra. João está vendo na terra. Certamente é o cumprimento do que está predito em Isaías 66 e 19. Vamos ler? Olha o que diz Isaías 66 e 19. Olha o cumprimento aqui. Esse grupo está na terra, esse grupo é fechado, só de judeus. Esse grupo representa as 12 tribos de Israel. E este grupo estará testemunhando de Cristo no lugar da igreja na terra durante a grande tribulação. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem ouviram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Pegou aí, irmão? Porque tem pessoas que perguntam assim para mim: mas pastor, e daí, e quem for nascendo lá durante não ouvir? Vai ouvir, irmãos. Vai ouvir. Não vai ficar um ser vivo sem ouvir antes que Jesus acabe com o diabo, Satanás, seus anjos, bestas, feras, seus seguidores, anticristo, falso profeta, todo mundo vai tudo junto num pacote só. Não vai ficar ninguém sem ser alcançado. Olha que o profeta Isaías já está vendo isso há milhares de anos lá atrás, dizendo que aqueles que ainda não ouviram a sua fama, eles vão ouvir, haverá testemunhas. Que testemunhas são essas? Isaías já está dizendo: os selados, os marcados, os que têm o sinal, os que têm o selo, é que vão ir até as ilhas mais longe e vão dar testemunho, e o Senhor será conhecido de todos antes que a terra passe definitivamente pelo fogo e possa então surgir novos céus e nova terra. Amém? Amém. Então não fica preocupado não. Ai, mas será que algum inocente vai para o inferno? Não, irmão, nenhum inocente vai ao inferno. O inferno não é um lugar para inocentes. Amém? Então não fica. Tem crente que é tão irmãos, amado. Ele quer se botar como se, né? É igual Judas quando a mulher estava ali perfumando os pés de Jesus. Olha, podia ter vendido e dar aos pobres. Jesus, a vergonha, Judas, que tu ia dar para os pobres, porque você ia roubar esse dinheiro, não é? E tem crente que ele fica: mas será que Jesus volta e algum inocente vai para o inferno? Vai. Vai esperando, você vai encontrar inocente no inferno, vai. Ninguém, irmãos, parte para a eternidade sem Deus ter lhe dado oportunidade
oportunidade de conhecer a sua manifestação poderosa como Senhor. Amém? E sobre esse assunto, o pastor Eduardo Reis tem um estudo tremendo sobre uma experiência que ele passou no deserto, onde uma vez só floresce um ano, e ele traz um estudo maravilhoso sobre isso, a forma que Deus usa para várias e várias nações longínquas de se manifestar na face da terra para eles. É muito lindo e muito especial. Vamos lá, vamos para frente. Versículo 5. Ainda aqui dando uma passadinha aqui no 4. Olha aqui, ó. As omissões das tribos de Dan e Efraim. Quando você vai estudar, e temos aqui irmãos estudiosos que devem ter percebido, entre as 12 tribos arroladas, no versículo 5 e 8, não aparecem Dan e Efraim. E se você presta atenção na leitura bíblica, para quem não está nem aí, tampe os ouvidos, mas para quem gosta de estudar, eu preciso falar. Se você prestou atenção, você vai dizer, mas cadê Dan e Efraim, que também faziam parte das 12 tribos de Israel? Por que eles não estão citados aí, no versículo 5 e no versículo 8? Olha só. Os seus nomes aparecem substituídos pelo nome de José e Levi. José e Levi. Quando nós comparamos esta lista com outras, como Gênesis capítulo 29 e o versículo 30, Gênesis capítulo 30, capítulo 29, verso 49, Deuteronômio capítulo 33, se você abrir lá a sua Bíblia e fazer uma comparação da lista, você vai perceber que certamente Dan e Efraim são omitidos por causa da sua idolatria e imoralidade que eles cometiam contra o Senhor. Olha que sério. Isso já nos mostra que não fará parte do reino de Deus aqueles que não obedecem a Deus e que não são inocentes. Oh, Deus está castigando inocente, não. Dan e Efraim eram líderes de tribos. Eles sabiam o que deviam fazer a Deus e eles começaram a prevaricar contra o Senhor. Estão pegando aí, irmão? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Vamos para os Juízes, capítulo 18, do versículo 14 ao 20, pastor Ricardo. Dan foi a primeira tribo a cair fundo nesses pecados de idolatria e imoralidades, arrastando multidões consigo. Olha lá. Juízes, capítulo 18, versículo 14 ao 20. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode, terafins, uma imagem de escultura e uma fundição? Vede, pois agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o sautaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com as suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé, à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as suas armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e semos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote na casa de um homem só, do que ser sacerdote em uma tribo e uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram,
e os meninos e o gado e a bagagem puseram-uma diante de si. Vocês sabem o que eles estão fazendo aqui, irmãos? Quando a gente lê assim, talvez eu estou lendo até o nosso, eu não entendo muito. Eles estão roubando. Eles estão enganando o sacerdote, roubando, levando pessoas debaixo do jugo deles e tomando para eles a idolatria, roubando e levando para eles ídolos. Olha que terrível. Você vai ter também uma passagem muito triste sobre eles, tá? O pessoal da tribo de Dan, em 1 Reis capítulo 12, versículo 28 ao 30, só para você depois ler em casa. Mas esse caso de Juízes 18 aqui é muito sério, porque os danitas, cujas proezas estão relatadas aí, agem como autênticos ladrões. Sem qualquer motivo eles se armam, entram, roubam o ídolo de Mica e ainda subornam o seu moço que é sacerdote, e fazendo assim eles trazem toda a idolatria que estava restrita à família de Mica, trazem para a sua religião e trazem para dentro da tribo de Dan inteira. Além de se tornarem idólatras, eles se tornam idólatras através do roubo. Eles entram na casa de um idólatra chamado Mica, roubam as imagens do camarada, enganam, subornam o moço que é sacerdote e levam para dentro da tribo deles a idolatria. Será que às vezes a gente não faz umas coisinhas bem parecidas, irmãos? Vai lá no mundo saquear o que não presta para trazer aqui para dentro? Será que muitas das tribos hoje, chamadas denominações, não têm feito isso? Não é nem a idolatria que vem com a perna própria, é a gente que vai lá buscar? É a gente que vai lá buscar a moda, que vai lá buscar a estratégia, que vai lá buscar a visão, rouba eles, traz, saqueia e diz: é nosso. Isso é muito forte, irmão, isso é muito sério. E isso fez com que a tribo de Dan ficasse de fora. E a tribo de Efraim não era diferente, não. Era terrívelzinha também. Tá? Não era nada melhor. Vamos ver a de Efraim. Lá em Oséias capítulo 4. Hoje a Vanessa colocou Oséias. Foi a palavra que Deus deu para ela. Mas vamos lá, olha. Oséias capítulo 4, versículo 17. Oséias 4 e 17. É muito forte, irmãos. O livro de Oséias bate demais na tecla sobre Efraim, porque é outra tribuzinha também tribulosa. Olha lá. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente. Olha aí. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Eita, tá vendo? Como é que estava Efraim, irmãos? Idólatra. O que mais, pastor? Luxúria. Bebidas. E aí a gente prega a verdade aqui na casa do Senhor, as pessoas ficam chateadas. Mas, meu querido, ou você faz parte do povo de Deus que vai reinar com Ele, vai morar com Ele, vai estar com Ele, ou você não vai receber o céu, não. Você não vai ter lugar junto dele, não, porque daqui a pouco nós já vamos ver aqui o segundo grupo de redimidos, que é o que já vai estar com ele no céu, que é o grupo de gentios, que é a igreja do Senhor. Você quer ou não quer estar com Deus? Você quer ou não quer passar a eternidade com Deus? Ah, mas então se eu fizer as coisas boas eu já estou salvo? Não, você está salvo porque Jesus fez uma coisa boa por você. Mas não valorizar o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário leva você para o inferno. Meu Deus. E o que é não valorizar? É mesmo Ele tendo derramado o seu sangue por nós, eu fazer com que o seu sangue seja ineficaz para a minha libertação, para a minha cura e para a minha transformação de vida. Porque quando eu não busco mudança, seja ela de comportamento, espiritual, emocional, eu estou dizendo, o sangue de Jesus não tem poder algum sobre a minha vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É por isso que a pastora às vezes precisa ser um pouco, aquela mãe que fica brava, aquela mãe que pega o chinelo, aquela mãe que pega o cinto.
a não ser por morte durante a grande tribulação. Não entra mais. Então não fica brincando de um pé lá e um pé cá. Cair, a palavra diz, é do homem. O levantar é de Deus. 7 vezes o homem cairá, 7 vezes o Senhor levantará. O que a palavra está querendo dizer? Vocês são falhos, são humanos ainda. João foi mais específico. Ele diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, vocês têm um advogado. Fala com ele para ele advogar. Fala com ele. Ele vai falar com o Pai. O sangue dele vos purifica de todo pecado. Mas não fica atolado nesse pecado achando que o Pai vai tolerar. Glória a Deus. Eita glória. Glória a Deus. Não se viu livre ainda dos vícios? Fala com o Pai. Senhor Espírito Santo, me ajuda. Porque eu sei que tu não toleras este pecado. Achar que você pode continuar pecando e que Deus está passando a mão, isso é loucura. Isso é loucura. Então eu vou continuar falando. Adultério te leva para o inferno, fornicação te leva para o inferno, vício de pornografia te leva para o inferno, a mentira te leva para o inferno, todo tipo de vício, jogatina, qualquer um que seja, te leva para o inferno, porque tudo que te domina torna-se Senhor sobre a tua vida. E se tornou Senhor sobre a tua vida, Jesus não é mais o teu Senhor. E se você só pode entrar no reino dos céus se Jesus for o teu Senhor. Aleluia. É verdade. Oh glória! É verdade. Não é venha como está e fica como quiser, não, irmãos. Podem lotar templos com 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, estou nem aí. Eu quero chegar diante do Pai e ter a minha consciência tranquila de que eu pratiquei e de que eu ensinei. Glória a Deus. Porque primeiro tem que começar isso, senão não adianta nada também eu falar e eu ficar. Vai ser terrível o julgamento. Para quem muito sabe, muito é cobrado. Não me importa. Pode ter igreja aí que não está aguentando mais, daqui a pouco vai ter que jogar a gente lá de fora, não tem problema. Mas aqui em cima, para ministrar ao Senhor, não é que tem que ser o bambambam. Não. Só precisa ser quebrantado e disposto a mudar. Glória a Deus. Só isso. Não precisa ser um bambambam, um santarrão, o perfeito, não. Mas precisa ter um coração quebrantado. Errei, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero tocar para Ti, papai, com a minha vida toda atrapalhada. Eu não quero, Senhor, cantar para Ti com a vida atrapalhada. Eu não quero dançar para Ti com a vida atrapalhada. Ontem eu atendi uma irmã e ela dizia para mim, pastora, eu só quero ministrar algo ao Senhor que eu sinta o Espírito me mover. Que eu sinta a presença dele, não pode ser de outra forma. E eu disse, esse é o caminho, minha filha. Andai nele, não desviai dele. As pessoas estão pensando, irmãos, que por levantar a mão, dizimar e ofertar e frequentar culto todo domingo, elas estão salvas. Estão mentindo para as pessoas, não estão. Não estão. Não é assim não. Precisam decidir obedecer a Jesus. É salvo aquele que ama a Cristo. E Jesus disse, aquele que me ama, ele faz a vontade do meu Pai. Aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Eu não preciso ser santo para ser salvo, mas todo salvo é santo. Porque todo salvo tem nojo do pecado. E quando ele pega, ele sai fora, eu vou me lavar. Onde está a bacia que eu quero mergulhar agora mesmo? Oramanjurias te cantarabachurias. Orias te cantorias. Sabe o que faz, irmãos? Sabe o que acontece no processo de toda libertação? Você começar a se enojar. Enquanto você acha bonitinho, enquanto você acha legalzinho, enquanto você acha bacaninha, vai para retiro, volta de retiro, vai para não sei para onde, passa a gaveta, faz o que quiser. Nunca vai se libertar, porque acha bonito o pecado. O que tem? Eu não faço mal para ninguém. É só eu mesmo. Eu estou aqui vendo a minha pornografia, não faço mal para ninguém, é só eu. Esses dias eu falei para vocês, conhecemos um indivíduo que acabou de apresentar a mulher para nós e 2 filhos e queria bulinar. Não, o casamento é aberto, aquele negócio. E toca, e é ministro, e ele está em cima dos púlpitos. Eu disse,
mas conosco não. Amado, Senhor. Não. Conosco não. Eu abri mão de um grande projeto, cara, é top. Falei, não, na Belém não. Mas nem que você dê aula na calçada, que até a nossa calçada é ungida. Aleluia. Não. Glória a Deus. Ai, pastor, mas assim também perde as bênçãos. Que bênção, irmão. Que bênção. Só ser bênção para te levar para casa e bala. Que bênção. Não, meus queridos. Desse jeito não. Nós queremos músicos. Mas antes de um músico, eu quero congregar com adorador. Eu quero congregar com alguém que ama a presença do Pai. As igrejas aí estão cheias de músicos extraordinários. Mas muitos saem dali, vão na balada, passam a noite toda lá na balada. Não é todos não, porque tem muita gente santa e fazendo coisa séria. Mas uma boa parte. Meu irmão é músico profissional em Curitiba, ele se escandalizou. Ele disse, você não tem noção. O que a galera faz? E é tudo gente da alta patente. Meu irmão, não. Quando o Senhor falou comigo sobre a Belém, Ele disse, minha filha, não serão muitos, mas serão um exército. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor por merece. Não serão muitos, Deus falou por várias bocas, mas será um exército. Pode ser pouquinho, sabe, pouquinho, não tem problema, mas são pessoas cheias do Espírito Santo, como nós vimos aqui ontem, domingo, Douglas cheio do Espírito Santo, a bateria, o irmão Jean, assim a gente vê nos demais cultos, o irmão Adelar, a irmã Rose, todos os músicos ali com seriedade, pais de família, pessoas honestas, que levam a sério, não são perfeitos, mas estão na olaria. Aleluia. Ei, aleluia. Oh, glória. Sinta a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Não somos perfeitos, mas nós descemos na olaria e tiramos a escada para não escapar. Esse dia eu falei, Senhor, eu desci na olaria e tirei minha escada para que eu não possa fugir quando o Senhor começar a quebrar o vaso e fazer de novo. Oh, glória. Aleluia. É por isso que pode ser o pastor Elisandro, pode ser o Novanense, pode ser o Chico, pode ser o Cláudio Almar, a pastora Karine, pode ser qualquer um dos irmãos que subirem aqui em cima, a gente sente a presença do Senhor. Porque são pessoas que estão comendo a palavra, são pessoas que estão levando Deus a sério. Empresários, pequenos empresários, empreendedores que podiam até já ter estourado, mas estão levando a sério, não gostam de roubar, não gostam de mentir, pagam o imposto certinho, sai do prejuízo, toma cada lambada, por quê? Porque está fazendo certinho. Aí você vai lá fora conversar com os nossos irmãos que dizem que vão morar no céu. Eu tenho 2 máquinas, uma é para o governo, outra é para mim. O outro diz, eu tenho 2 caixas, esse caixa é do governo, esse caixa é meu. O outro diz, está entendendo, irmão? E ainda se justificam na palavra, ainda querem encontrar os versículos ainda para respaldar. Você está entendendo? Então, amados, não é isso que a gente ensina aqui. Aleluia. Oh, glória, cuidado, Efraim, cuidado. Aleluia. Cuidado, tribo de Dan. Não se contentar com o que tem, roubar lá fora, ainda trazer idolatria para dentro da sua casa. Cuidado. Oséias capítulo 4, verso 17 é muito forte. Agora Oséias capítulo 7, verso 8, pastor Ricardo. Vamos concluir aqui para a gente terminar, para não estender demais. Aleluia. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força. Peraí, vamos até ler de novo. Efraim não se mistura com os pobres. Vocês já viram que aqui em Balneário o negócio agora monetizou? Tá na internet aí, se quiser me xingar, me xinga à vontade, que querido. Sinceramente, passei da idade. Eu estou cansado que não tem nem força mais para brigar com ninguém. Olha, veja, Efraim não se mistura com os pobres. Quando a gente fala lá no centro da cidade,
Olha lá, Efraim se mistura com os povos. Efraim é um povo que não foi virado. Antes um pouquinho o verso. É esse aqui mesmo, né? Lê o irmão novamente. Com os povos. Ah, entendi, pobre. Mas amados, agora que eu estou falando sobre os pobres, eu vou continuar. Vocês já viram que agora em Balneário o negócio elitizou? Tem as igrejas dos ricos e a igreja dos pobres? Ué. Quando você fala no centro, que é igreja de bairro, a pessoa já pergunta assim, mas que bairro é? Ah, mas igreja de bairro, né? Tem estacionamento? Tem escolinha para criança? Tem não sei o quê? Tem não sei o quê? Ô crentaiada folgada. Se eles forem para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as grandes capitais, eles vão ver que tem crente que pega 3 metrô, 2 ônibus, 50 mil Uber para chegar no culto. É verdade. Para chegar no culto. Que no outro dia eles vão ter que sair de casa 4 da manhã para chegar na empresa que eles trabalham às 7 da manhã. E nós aqui é tudo uma maremança, um paraíso tremendo. Ah, mas se não tiver lá no centro, se não tiver um estacionamento enorme, pro belezinha entrar, botar o carro dele, já entrar logo na porta da igreja, ar-condicionado, telão de não sei quantos mil. Ah, meus irmãos, é muito forte. Efraim se mistura com os povos. Que povos? Os que Deus não permitia mistura. Efraim é como um bolo que não foi virado, torrou, queimou, perdeu sabor, perdeu a sua eficiência. Está pegando aí, irmão? Amém. Efraim não é fácil, não. Aleluia. Capítulo 11, versículo 12. Vamos lá. Só para você entender o que acontece com essas duas tribos, que você não vai achar elas na descrição do capítulo 7. Efraim me cercou como mentira, e a casa de Israel como engano. Olha lá, peraí. Efraim me cercou com mentira. Ninguém chega diante de Deus com mentira, irmãos. Não mintam para Deus. Não é possível mentir para Ele. Aleluia. Diante dele estamos nus. Glória a Deus. Olha lá, e a casa de Israel com engano. Mentira e engano, Ananias e Safira. Um mente, outro vem e confirma a mentira. De novo para vocês que são casados, cuidado para você não estar sendo complacente à mentira do seu marido e o marido complacente à mentira da sua esposa. Não façam isso diante de Deus. Não façam isso diante do sacerdote. Não façam isso na casa do Senhor. Não, meu marido é isso aí mesmo. Amo ele, creio na vitória, creio no milagre, creio na transformação, mas é isso aí. A minha mulher é isso aí mesmo. Creio no milagre, na transformação, amo ela, mas é isso aí mesmo. Não adianta querer mentir, não adianta querer enganar. E tem mulher que ainda respalda o marido, chega em casa e diz, viu, tu me deve lá. Te livrei, hein? Ó. Mas Deus, amados, conhece todas as coisas. O mais profundo do nosso coração. O que Judá faz, pastor? Mas Judá Ainda domina com Deus. Judá ainda domina com Deus, e com os santos está firme. Sabe o que o Espírito Santo fala conosco aqui? Apesar de convivermos com vários danitas, com vários efraimitas, ainda existe um Judá perto da gente. Amém? Que Belém Efrata seja esse Judá. Que outras denominações sejam este Judá. Que apesar de estarem cercados por tantos da tribo de Dan e de Efraim, fazendo tanta coisa errada aos olhos do Senhor, Judá permaneça fiel a Deus. Que Judá permaneça dominando com Deus e fiel aos santos do Senhor. Não permita que as atitudes de Dan e de Efraim contaminem a tua vida de fidelidade a Deus. Amém? Ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas todas as igrejas fazem. Ah, mas todos os pastores agora estão nessa.
você não é todo mundo. Então você não vai fazer igual, você não vai pelos mesmos caminhos, porque este caminho leva à morte. Amém? Amém. Ai, Deus poderoso, oh glória, de Efraim e de Dan, não sendo selados aqui, passarão eles pela grande tribulação, sem a proteção do selo de Deus. Quem são esses? Os descendentes de Efraim e de Dan, que não se arrependerem, que não se voltarem para Deus. Eles, não sendo selados com selo, vão passar pela grande tribulação, sem a proteção do selo de Deus. Quer falar, Nia? Sobre as tribos aqui em 134.000, a pastora falou que Deus estaria restaurando a autoridade deles. Posso dizer que também Deus estaria restaurando as tribos de Israel, sendo que hoje em dia elas estão perdidas, só sobraram Benjamim, Judá e Levi. Sim. Muito bem colocado até. Vocês que acompanham a Aline, Israel e outros que gravam muitos vídeos para o YouTube falando sobre a história de Israel, é muito importante acompanhar, tá, gente? São conteúdos ótimos. Ela tem um vídeo inclusive falando sobre as tribos que foram dispersas e perdidas. Hoje tem só 2, tá? Então, cabe muito bem essa restauração de Deus, trazendo de volta as tribos que foram perdidas, tá? Muito bem colocado pela Aninha. Esses aqui não têm selo e vão passar pela grande tribulação. No entanto, para a gente concluir esse assunto, na lista das tribos em evidência, cita para a gente novamente as tribos em evidência, lá no versículo 5, pastor Ricardo, ao verso 8, só o nomezinho delas que estão em evidência. Só para os irmãos recordarem. 5 a 8 da tribo de Judá. Tribo de Judá, tribo de Ruben, tribo de Gade, tribo de Aser, tribo de Naftali, a tribo de Manassés, tribo de Simeão, tribo de Levi, tribo de Issacar, tribo de Zebulon, tribo de José, tribo de Benjamim. Amém? Amém. Agora vejam bem. Dan e Efraim, eles vão aparecer. Olha que interessante. Eles vão aparecer depois do milênio. Dan vem em primeiro lugar e depois já entra Efraim. Ezequiel capítulo 48, versículo 2 e 6. Então, como que se explica que essas 2 tribos que passam pela grande tribulação, agora no milênio elas entram para a lista e entram já como os primeiros da lista? Certamente na conversão dos povos durante a grande tribulação. Dan e Efraim não se arrependem de início, mas vão se converter no processo e vão desfrutar com Cristo do milênio. Será restaurada essas 2 tribos também. Isso nos ensina algo extraordinário. Deus não deixa ninguém para trás. Estão entendendo, irmãos? Então você vai ver, depois nós vamos ver mais para frente, quando chegarmos no milênio, você vai enxergar lá na leitura bíblica Dan e Efraim. E talvez você se lembre desse momento e vai dizer, mas como? Eles não foram listados por causa da idolatria e desobediência. Só que se convertem, tá? Se convertem, provavelmente, no final da grande tribulação, Dan e Efraim vai se dobrar ao Senhor Jesus. E eles vão estar listados agora como tribos de Israel durante o milênio. Tá bom? Então há esperança, né? A palavra diz o quê? Ao cheiro das águas. Pode o tronco ter sido cortado, a raiz empodrecida, mas ao cheiro das águas. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Temos também de intrigante aqui nesses versos, do 5 ao 8, gente, o caso de Ruben e Judá. Ruben, sendo primogênito de Jacó, ele foi rebaixado nessa lista de tribos no capítulo 7, vindo em segundo lugar. A primazia que coube a Judá. Você vê que a primeira tribo do versículo 5 que é citada é Judá, tá? E isso tem propósito, não é? Não foi escolhido aleatório. Tudo tem um propósito. Certamente esse revés de Ruben veio do seu abominável pecado. Quem lembra do que Ruben fez? Lá em Gênesis capítulo 35, 22,
Gênesis 49, versos 3 e 4. 1 Crônicas, capítulo 5 e 1. O que aconteceu lá? O pecado de Rúben, que demonstrou um caráter terrível. Aninha, lembra? Ele dormiu com a serva do pai dele. Tá vendo? Dormiu com a serva do pai dele. Rúben cometeu um pecado terrível. Esse pecado é contado não para a perdição. Aqui que eu quero que você entenda o reino. Esse pecado ele foi contado para a posição. Então você precisa entender algo. Não somos salvos pelas obras, mas pelas obras seremos posicionados no reino e galardoados. Assim como Deus não deixa ninguém para trás, Ele também não vai esquecer de como você foi servindo a Ele aqui nessa terra. Não adianta servir a Deus de qualquer maneira. Glória a Deus que houve arrependimento. Chega lá no céu, ei, cadê minha coroa? Chega lá para Jesus, cadê? Eu quero estar lá no primeiro lugar da fila. Ei, servo, você chegou, você creu, mas até você crer, olha tudo que você plantou, olha tudo que você semeou, olha como que você andou. Quando Ezequias foi falar com Deus, que Deus usa o profeta Isaías para falar que ele ia morrer, ele se vira para a parede, ele chora amarguradamente, e ele fala assim para Deus: lembra-te de que eu fui fiel e íntegro. Ele tinha uma história com Deus para poder falar com Deus e dizer: não me mata agora, eu quero viver mais. Tem pessoas cobrando de Deus sem ter moral nenhuma, sem ter vida nenhuma com Deus, querendo cobrar de Deus. Estão entendendo, irmãos? Isso aqui é muito forte, tá? O abominável pecado de Rúben. Por outro lado, a razão de Judá não sendo primogênito, ser o primeiro da lista, no capítulo 7, talvez venha o fato de Cristo ser descendente dessa tribo. Gênesis 49, 9, Hebreus 7, 14, Apocalipse 5 e 5. Lembremos-nos de que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo, tendo Jesus toda a preeminência em todos os acontecimentos. Amém? Apesar da omissão de Dan e Efraim, nessa lista do capítulo 7, o total de 12 tribos permanece o mesmo. Parece Deus querendo dizer que mesmo havendo mudanças por causa do fracasso do homem, o seu plano e propósito permanecem firmes para sempre. Amém? Amém. Permanece firme para sempre. Adão e Efraim se rebelaram, as 12 tribos continuam intactas. Nada muda do plano de Deus, porque o ser humano resolveu não obedecer. Deus sempre fará cumprir o seu propósito, queira você ou não queira, esteja você participando ou não participando, Deus fará cumprir. Agora, o prazer do Senhor é poder cumprir em você, é poder cumprir através de você. O prazer do Senhor é poder selar a minha vida e a sua vida. Oh, aleluia! Mas se você não quiser, não fará falta para o cumprimento do propósito de Deus. Amém? Por isso que servir a Deus é um privilégio. Aí eu não canto mais, eu não toco mais, eu não congrego mais, eu não ensino mais, o problema é seu. Porque isso é um privilégio. Amém? As pessoas estão tão acostumadas ao evangelho, onde elas têm que ser mimadas, onde elas têm que ser colocadas no colo, onde quando elas chegam na igreja todo mundo tem que abraçar, todo mundo tem que rir para ela, todo mundo tem que, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, que elas reclamam constantemente das igrejas, como se as igrejas não as acolhessem. Mas na verdade, elas estão procurando em homens, elas não estão procurando viver Jesus no seu coração. Jesus não tem sido suficiente para elas, porque quando Jesus é suficiente para nós, irmãos, não importa de quem você é amigo na igreja, você está aqui para adorar a Ele. Não importa se alguém te cumprimenta ou não, você está aqui para adorar a Jesus. Ele te basta, Ele é suficiente na sua vida. Você entendeu o teu chamado, você entendeu, e é isso que importa. Nada que aconteça te tira
privilégio de Deus eu estar aqui, é privilégio meu Deus receber o meu serviço. Eita glória! Amém? É privilégio meu poder servir o reino do Senhor. Não é um favorzinho que eu estou fazendo para Deus. Isso é privilégio meu. Que honra poder servir o reino de Deus. Amém? Nós vamos encerrar por aqui. Aleluia. Quarta-feira que vem a gente vê o segundo grupo, que é de gentios. Será muito rápido, vamos ver onde eles estão nesse momento. E já vamos para o capítulo 8, que é a abertura do 7º selo, vai ser muito forte. E aqui no capítulo 8 já começa as trombetas a serem tocadas. Lembram que é sucessivo? Termina os selos, começa as trombetas, termina as trombetas, já começa as taças. E aí a gente vai até chegar no milênio. Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos Jean, venha solar aqui algo ao Senhor. E nós vamos orar nessa noite. Queridos, o que nós temos aqui é um privilégio muito grande. Aleluia. Oh, glória. Pode concluir o vídeo, irmã Márcia. O que nós temos aqui é um privilégio muito grande. Glória a Deus. Aleluia.